noite, boa tarde, bem-vindos aos Donos da Bola, a resenha mais confirmada e bem informada da sua TV. E chegando junto hoje, o filósofo Daniel Oliveira. Titular ou reserva? Eis a questão. Eis a questão, é verdade, ó. Você pode participar aqui dos Donos da Bola através do nosso WhatsApp 51 992 24 1220. Estamos sempre online esperando a sua participação. E a véspera de estrear em casa no Campeonato Brasileiro, o Inter treinou esta manhã no estádio Beira-Rio, treino fechado, e é para lá que nós vamos agora, ao vivo, com o repórter Matheus Dávila. Matheus, dá para ter uma ideia do time que vai jogar amanhã diante do Flamengo, mesmo treino tendo sido de portas fechadas? Boa tarde para você. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos. Treino fechado aqui no estádio Beira-Rio, mas dá para dizer sim que amanhã o time é titular, Cris Bart. Estreia no estádio Beira-Rio e estreia também do time titular nesse Campeonato Brasileiro. Treino que reservou alguns detalhes importantes. Rodrigo Moledo e Cuesta, que eram preocupações, estão participando. O Internacional preparado para começar a arrancada dentro do Beira-Rio, que foi motivo de muito orgulho no ano passado no Campeonato Brasileiro. Na sequência também nós vamos apresentar dois personagens desse jogo, Rodrigo Dourado e Paolo Guerreiro, que estão de volta depois de problemas físicos e são peças importantíssimas para o técnico Odair. Olha só, Paolo Guerreiro e Rodrigo Dourado de volta, Daniel Oliveira. O torcedor pode respirar um pouco mais aliviado. É, vai todo mundo agora, né? Time titular, força máxima, o momento filosófico, futebolístico do começo do programa pelo lado do Internacional está sendo respondido. Uma questão respondida, né? Vitória representa conflito... muito. Vitória representa muito para recuperar. Se bem que não é esse jogo que vai recuperar, esse jogo é o plus, né? De repente, uma Libertadores de novo, de um título de campeão brasileiro, por que não? Acho que o torcedor tem que acreditar. Claro. Mas esta vitória, se vier contra o Flamengo, tira um pouquinho a pressão que a gente está acompanhando nas redes sociais em cima do Odair. Ixi, depois eu quero saber mais sobre isso. Justifique sua resposta em instantes. Perfeitamente. Vamos lá na nossa redação, onde está meu parceiro Taigor Junk, com informações do Grêmio, que joga amanhã também contra o Avaí em Florianópolis. Boa tarde, Taigor. Boa tarde para você, Cris, também para o Daniel, para quem está nos acompanhando aqui no Donos da Bola. O Grêmio, que já está praticamente definido para a partida de amanhã contra o Avaí, deve mandar o que tem de melhor, exceto alguns desfalques. A gente acompanhou o embarque da delegação gremista hoje pela manhã, que treinou no CT Presidente Luiz Carvalho, já viaja rumo a Florianópolis e 3 desfalques estão confirmados. O volante Maicon, o zagueiro Kahneman e também o meio-campista Alisson. Os 3 não viajaram e são desfalques para a partida de amanhã contra o Avaí. Daqui a pouquinho a gente projeta o time que deve entrar em campo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, Cris. Tá certo, Taigor. Já já a gente te aciona novamente aí na nossa redação. Vamos lá na Rádio Bandeirantes com Alex Bagé e o toque de bola hoje com Sérgio Boas. Oi, gente. Tudo bem, Cris? Tá tudo bem por aí? Não, é que o Daniel tá mais acostumado aqui no ambiente. É que assim, ó, o Cláudio Duarte, ele consegue fazer agora tudo que ele não conseguia fazer na época que ele era comandado, que ele era jogador. Por quê? A gente fica se preparando, vai entrar no Donos da Bola. E aí ele sempre conta alguma piada, por isso que a gente entra rindo. Mas tá tudo bem sim, Cris. Agora, ô Bagé, eu tava conversando aqui com o Daniel e o Daniel está filosofando hoje. Ah, é? Filosofando. É, titular ou reserva, eis a questão. O Inter já está começando a responder, né? Mas eu acredito que a partir de agora a dupla Granal tem uma bronca aí no bom sentido, né? Que é uma segunda rodada de Campeonato Brasileiro. Como disse o Claudião há pouco, invertida, né? Porque na primeira rodada é mais fácil para o Inter fora de casa, mais difícil para o Grêmio dentro de casa. Agora é mais difícil para o Inter dentro de casa, digamos, mais fácil para o... Teoricamente, né? Só que os dois perderam na abertura, né? E por perderem, estão quase que na obrigação de conquistar pontos e pontos graúdos. E o Internacional tem um agravante. Os próximos 5 jogos dele serão com times do tamanho dele ou maiores.
Tem o River Plate no meio desse caminho aí. Tem o Palmeiras. Então é o seguinte... Tem o Cruzeiro. Só o brasileiro das 4 encrencas. Esse erro que foi cometido aí, que a gente... A menos difícil foi que o Inter perdeu. Que nós estamos comentando esse erro de planejamento, logística, seja lá o que for, que custou essa derrota contra a Chapecoense, ela está muito maior do que deveria ser. Serginho Boas tem que ganhar agora, né? Porque senão já começa a aparecer um monte de ruído com 2 rodadas, né? Olha, eu como tenho essa característica de profeta, já vou dizer que o Inter vai atropelar o Flamengo. O Flamengo não vai resistir à vontade que o Internacional entrará em campo amanhã. Boa previsão, boa. Tomara que sim. Nós precisamos dar respostas, tanto o Internacional quanto o Grêmio. Forte, Claudião. Devido às críticas, o jogo contra a Chapecoense, ao meu ver, críticas justas, mas agora o grupo do Inter vem com a faca nos dentes. Seria uma baita resposta, né? Pelo tamanho do adversário. Nós precisamos de resposta tanto do Inter perante o Flamengo como o Grêmio contra o Avaí. Os dois precisam ter resposta. Eu acredito, Daniel e Cris, que se tiver alguém preservado aí vai ser mais pelo lado do Grêmio do que pelo lado do Inter. Também. Eu tô nessa linha aí. Eu concordo com o Boas. O Inter, ao que tudo indica, terá uma outra postura, né? A vitória machucou, a derrota machucou bastante na largada pela forma que foi, pela estratégia. Agora, tô na expectativa de ver um Internacional naquilo que o Bagé cobra muito, que eu concordo, que é a questão do desempenho, né? O Inter tem que tentar ser um time regular em 90 minutos. Às vezes ele faz um bom primeiro tempo, não consegue render na segunda etapa. Quem sabe amanhã ele tenha essa oportunidade aí, porque uma vitória ela representa muito, ainda mais que o Flamengo é candidato ao título. O que me preocupa um pouco é saber que nós estamos em maio e ainda tem dúvida entre D'Alessandro, Potker e Sarrafiori. Mas tem um que não tem dúvida, né, Boas? Que é Nico Lopes. Já que tu é nicolista. Não, sou nicolista, é verdade. Para mim ele joga muito. Acho um baita jogador, não sei porque que não está no grupo da seleção uruguaia. Eu acho extraordinário jogador. Agora, eu tô com o Paulete aí. Eu acho que a grande questão realmente é definir quem é o cara do meio de campo, né? Que esse é o jogador que vai dar o suporte para o centroavante que precisa ser municiado, né? Sabe que eu tô indo mais, não pelo que eu penso, mas pela maneira que o Odair tem. O Odair vai colocar o D'Alessandro para jogar para ser esse cara amanhã. Parece que agora virou. Eu não tô dizendo que ele não tenha que jogar. Ele ainda demonstra que tem a qualidade. Mas, na minha opinião, ele aparece muito mais quando entra no segundo tempo. O Claudião concorda que Dali vai jogar amanhã, Claudião? Eu ainda acho que tanto o D'Alessandro quanto o Sarrafiori teriam que ter a função de organizadores na posse de bola, mas o parceiro lá na frente não pode ser. O parceiro do Guerreiro tem que ser o Nico Lopes. O Nico só rende se for ponta de lança jogando do meio para frente, buscando espaço solto, como jogava no Uruguai. E livre. O Patrick que vai cobrir um lado e o Edenilson que vai cobrir o outro. Senão vai sofrer. E eu não quero ser profeta, mas o Nico Lopes amanhã, ou ele joga bem ou ele vai pro banco. Tá brincando comigo. Porque jogo grande, os jogos grandes, ele sumiu. Ele jogar, ele some. Vai ver só. Ele jogou muita bola contra o Pelotas. Ele tem todas as ferramentas. Mas ele é um desligado, ele é um cara, ele vive na Nicolândia, né? Então é um cara o seguinte, que tem todos os recursos para jogar, mas ele não está conseguindo jogar contra time grande. O Daniel, o Paulete não quer o Nico, ele quer o Trellis. Não, eu quero o Sobis no lugar do... Mas o Sobis só se for para bater escanteio. Não, eu penso que aí é difícil de mudar, não acho que vai ocorrer essa mudança aí. Eu concordo que o Nico tem que jogar, tem que voltar a jogar bem. Agora, não estou entendendo ainda um momento, quem sabe, de uma titularidade ameaçada. O Nico é muito bom jogador, né? Agora, Bagé, falando da dupla de ataque do Flamengo, Bruno Henrique e Gabigol, como Vitor Cuesta e Rodrigo Moledo vão ter de se posicionar para a partida de amanhã? Para mim, o Dourado é que vai ter que segurar para não deixar essa bola chegar neles. Não pode nem deixar chegar lá no Moledo e no Cuesta, até porque do meio para frente o Flamengo é muito forte, né? O Flamengo tem uma dupla de volantes com o Cuejar, que foi o melhor do ano passado no Campeonato Brasileiro. Ali um pouquinho na frente tem o Arão, que sai para jogar como se fosse um Edenilson, assim, livre. Tem Everton Ribeiro, tem De Arrascaeta. E aí tem hoje, e aí é mérito do Abel. O Abel trocou as posições do Bruno Henrique e do Gabigol, e o Bruno Henrique é goleador. Mas esse é um problema que tem que ser tomado muito cuidado. O Bruno Henrique é um centroavante que não se oferece para zagueiro. E o Gabigol é um atacante que não se oferece para zagueiro. Eles vão buscar espaço toda hora. Eles vão sair da zaga.
Por isso que eu concordo com o Serginho. O Dourado terá que ser o terceiro zagueiro para diminuir o espaço deles, porque eles são muito móveis e os laterais do Inter são maus marcadores. Ali tem espaço para eles jogarem. Bom, aí por essa questão de mobilidade dos jogadores do Flamengo, por isso que eu estou insistindo, Paulete, você falou e eu concordo, eu estou insistindo na figura do meia. Porque é preciso evitar o desgaste dos dois volantes no Internacional. Já vão correr bastante. Mas meia intenso. Meia intenso. Pois por isso que eu entendo que seria o Sarrafiori. Eu concordo contigo, por isso que para colocar... por isso que eu falei antes, não é o que eu penso. Se eu tivesse que apostar no que o Odair vai fazer, eu vou apostar que ele começa com o D'Alessandro. Porque ele tem mostrado isso. No Beira-Rio tem que jogar o D'Alessandro. Eu não jogaria com o D'Alessandro, por essa intensidade que vai ter que acompanhar o Flamengo. E aí é aquela história dos caras que jogam de patinete, os volantes do Inter, né? Tem que ir e voltar toda hora e acaba se desgastando. Tá na moda agora o patinete. Até porque o meio-campo do Flamengo, que nem a gente estava falando, é um meio-campo muito habilidoso, um meio-campo de posse de bola. O Abel é um ofensivista. Tá aí, ó, segue lá a resenha na Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco voltamos ao toque de bola para falarmos de Grêmio e Avaí, que também jogam amanhã pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro em Florianópolis. E o Inter volta a campo amanhã diante do Flamengo, dentro de casa. E 2 jogadores importantes devem estar de volta à equipe. Um volante e o outro atacante. Será que o Colorado não é mesmo sem Guerreiro e Dourado? Quarta-feira, esse estádio estará assim, tomado. Na estreia do Colorado no Beira-Rio, nesse Brasileirão, o Inter tem motivos para comemorar, pois 2 atletas importantes estão liberados. O primeiro deles é Paolo Guerreiro, que na pouca amostragem que deu ao torcedor, já se transformou em uma esperança de gols. E nem precisou de muito tempo para se adaptar. O entrosamento está sendo fácil porque meus companheiros me brindam essa possibilidade de eu me entrosar rápido. Desde que retornou ao futebol, já foram 3 gols marcados em 5 jogos disputados. Uma média positiva e que rende elogios daquele que foi artilheiro colorado nas últimas 2 temporadas. Sabemos a qualidade de Guerreiro, né? Quanto é importante para nós e ele esteve lá no momento certo, é um grande atacante. Além de Paolo Guerreiro, um outro reforço importante é Rodrigo Dourado. O capitão da equipe, uma referência para os atletas. Além de ser o principal desarmador do Internacional, é também aquele que gere administrativamente o meio-campo. Ou para alguns, um termômetro da meia-cancha. Protege bem a zaga e também os volantes, os meias, né? Serve também bem primeiro passe ali, a transição. Então ele tem esse papel, ele é o nosso termômetro, vamos dizer assim, né? Foram apenas 5 jogos com a dupla em campo. É pouco, mas foi o suficiente para o Inter não ser derrotado. E para aumentar essa invencibilidade, o Colorado promete ir com força no Beira-Rio, na busca pela primeira vitória dentro do Campeonato Brasileiro. De um lado, Paolo Guerreiro, Daniel, do outro, Flamengo. A ex-equipe do Paolo Guerreiro, existe ali um respeito, existe uma importância no Guerreiro conhecer bem o Flamengo, hein? Claro, o Guerreiro é um jogador que exige uma atenção maior de marcação, né? Porque cá tá na hora da lei do ex ajudar um pouco, né? Porque mas não é? A dupla Grenal só se complica com a lei do ex. Vão transferir essa lei do ex pro Flamengo aí, quem sabe o Guerreiro marcando, tio. Aquela história de ex-bom, ex-morto, não, agora tem que, né? A coisa tá demais, a dupla Grenal vem penando com lei do ex há É anos, verdade, então né? agora tem que mudar esse negócio. O ex que vira carrasco. Agora pode ser que se inverta. Agora, é por isso que eu insisto, Cris, a questão, o Rodrigo Dourado, primeiro ponto, marcação, proteção, a dupla de zaga do Internacional. Pois Os outros volantes não conseguiram dar. Tu concorda com o pessoal lá do toque que o Dourado tem que dar assistência ali para Gabigol e Bruno Henrique ali na marcação? Ele faz isso, né? Ele joga, o Inter se defende com praticamente 3 zagueiros, né? Quando tem o Rodrigo Dourado. Esse é o jogador que melhor marca entre os volantes que o Internacional tem. Eu digo volantes, ele e os seus substitutos, né? Porque o Inter não tem ainda um jogador com essa característica. E vai ganhar bastante o Inter na saída de bola. O início da movimentação de jogo do meio de campo. É por isso que eu estou insistindo muito no Sarrafiori.
ou pode ser o D'Alessandro, mas eu acredito que pela intensidade do jogo seria mais interessante em termos de estratégia o Sarrafiori. Com a saída do Rodrigo Dourado, o Edenilson e o Patrick, que vão ter que se preocupar ainda mais em marcar pela mobilidade, pela movimentação do time do Flamengo, que a gente debateu há pouco, e o Guerreiro é aquele cara que leva perigo. Então tem que municiar esse jogador aí, porque certamente vai sair coisa boa em relação ao ataque do Inter. Vamos para a Grêmio agora? Quem tem informações do Tricolor é Taigor Junk, direto da nossa redação. Fala daí, Taigor. Exatamente, Cris. A gente já começa a projetar o time do Grêmio que enfrenta o Avaí amanhã, 7h15 da noite, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio precisa correr atrás, buscar uma vitória, já que na estreia perdeu para o Santos pelo placar de 2-1. O técnico Renato ele tentou fazer um mistério. A primeira parte do treino hoje ela foi fechada. Quando o treino foi aberto para a imprensa, já estava no rachão. E no rachão não participaram da atividade Jeromel nem Kahneman. Depois a gente acompanhou o embarque da delegação gremista, inclusive com imagens do nosso cinegrafista, o Rogério Aguiar. Ele conseguiu registrar, flagrar os jogadores embarcando, e a partir daí a gente conseguiu identificar os 20 relacionados para a partida e 3 ausências mais significativas. Uma delas é o zagueiro Kahneman, outra o volante Maicon e também o atacante Alisson. Esses 3 jogadores, eles serão poupados e não estarão em campo amanhã contra o Avaí. Além deles, a tendência é de força máxima, exceto na lateral esquerda. Isso porque outro indício que o técnico Renato deu durante o dia de hoje foi a presença de Juninho Capixaba na entrevista coletiva para os repórteres que estavam lá cobrindo o CT Presidente Luiz Carvalho. Juninho Capixaba falou hoje, normalmente quem fala na entrevista coletiva pré-jogo vai para a partida no dia seguinte. Portanto, a gente acredita que Juninho Capixaba deve atuar amanhã, mas ele fez um pouco de mistério, como a gente vai ouvir agora na fala dele. Começar jogando, eu não sei se vou começar. Na verdade, eu não sei sempre quem vem aqui vai para o jogo. Eu não estou sabendo, isso aí é novidade para mim. Eu vou até perguntar ao JP das próximas vezes para não ver esse tipo de coisa. Mas, enfim, não sei se vou para o jogo, mas se houver alguma oportunidade, estou preparado. Como tive outras oportunidades, dei conta do recado. Então, estou esperando pela oportunidade, estou trabalhando. E no momento certo, eu sei que o Renato vai me dar ela. Tá aí, ó, o Juninho Capixaba, mas a gente vai voltar ao CT. O CT Luiz Carvalho, não, o estádio Beira Rio, onde está o repórter Matheus Dávila. Matheus, os titulares tendem a jogar mais seguido agora nessa equipe do Inter? Olha, Cris, essa é a expectativa, mas só quem pode responder com certeza é o técnico Odair e a direção colorada, porque são eles que definem essa situação. O próprio Edenilson deixou isso bem claro hoje na sua entrevista coletiva. Estou aqui no estádio Beira-Rio, amanhã tem Inter e Flamengo, um grande jogo nessa rodada, e o estádio Beira-Rio amanhã promete estar lotado. Mais de 40 mil pessoas são aguardadas. Hoje, Cris, a movimentação ela é bem diferente, viu? Você pode observar o estacionamento vazio, poucos torcedores circulando por aqui. Essa é uma área que a torcida vem visitar a estátua do Fernandão. A Avenida Padre Cacique ao fundo também com pouca movimentação. É véspera de feriado, mas isso vai mudar em 24 horas, porque amanhã tem Inter e Flamengo, jogo grande, a estreia colorada dentro de casa. O dia hoje está bonito, amanhã a previsão também é que seja um belo dia de sol aqui na capital dos gaúchos, e por isso o técnico Odair está tentando caprichar. Time titular contra o Mengão, hoje treinamento com portões fechados por aqui, mistério total. A dúvida que tínhamos era quanto à situação dos 2 zagueiros. Rodrigo Moledo e Victor Cuesta ontem saíram mais cedo da atividade, preocuparam. A primeira parte do treinamento de hoje foi aberta para a imprensa, ambos estavam presentes, e a única dúvida atual é D'Alessandro, Sarrafiori ou William Potker. E essa é uma dúvida frequente na escalação colorada. Esses 3 disputam sempre uma posição. O Odair usa conforme a estratégia do jogo. Agora, se o torcedor está com dúvida entre titulares ou reservas, aí pode riscar da caderneta, viu? Amanhã é time titular, amanhã é jogo muito importante. O Inter saiu atrás nesse Campeonato Brasileiro e vai tentar recuperar em casa com o apoio da torcida. Repito, mais de 40 mil torcedores estarão aqui no estádio Beira-Rio para essa estreia do Colorado dentro de casa no Brasileirão, Cris. Isso aí, Matheus. Titular ou reserva? Eis a questão, Daniel Oliveira. Agora vai com o time reserva. O Matheus traz um relato importante
talvez o Internacional entendendo que a estratégia realmente foi equivocada para o jogo contra a Chapecoense. Estava vendo a cena do Matheus Dávila, como a situação de goleiro ela é complicada, né? Um terreno onde o goleiro atua não nasce grama. Agora tem grama no asfalto ali no Beira-Rio, no pátio. É um negócio assim impressionante. Goleiro sofre, né? E hoje tá tudo calmo, mas amanhã o bicho vai pegar e Daniel Oliveira vai levar até você as emoções de Inter e Flamengo pela Vamos Rádio lá, Bandeirantes, né, Dani? FM 94,9, AM 640, celular, app Band Rádios, portal band.com.br, Facebook, tem a live Esporte Band RS. Não tem desculpa, tava entendeu? me baixando a pressão já aqui. Não tem desculpa, é se ligar aqui na Bandeirantes. Daniel Oliveira que vai dar a sua voz com toda a emoção para Inter e Flamengo, e a gente dá uma pausa, vai para um breve intervalo e na volta tem Renato. Atenção, Renato falando sobre Luan. Confira só uma palhinha. Quanto ao Luan, o Luan é mais um jogador do grupo. O Luan ele vem melhorando. Fiquei satisfeito, hoje ele entrou bem, entrou com força. E é isso que é importante para o jogador. E isso que o Tala vinha cobrando dele. Estamos de volta com os donos da bola. Já vamos saber, através de Renato, se Luan volta ou não ao time titular do Grêmio. Quero também a opinião de Daniel Oliveira, mas vamos voltar ao estádio Beira-Rio, onde está Matheus Dávila. Beira-Rio, que vai ser palco da estreia do Inter no Campeonato Brasileiro amanhã, diante do Flamengo. E, Matheus, o Inter tem alguma preocupação especial em relação ao Flamengo para a partida dessa quarta-feira? Olha, Cris, o Flamengo fez uma grande estreia contra o Cruzeiro, venceu pelo placar de 3-1 e venceu de virada. E com grande imposição, os jogadores colorados, eles acompanharam esse jogo. É o adversário desta quarta-feira, o Odair tem estudado muito o Flamengo. E o Edenilson, que conversou conosco hoje pela manhã, antes do treinamento com portões fechados, deu o seu palpite, comentou sobre esse time rubro-negro que amanhã encara o Colorado nessa estreia do estádio Beira-Rio dentro do Campeonato Brasileiro. Consegui assistir um pouco do jogo, né? Foi um jogo bastante intenso, né? Principalmente da parte do Flamengo ali. Acredito que eles não deixaram o Cruzeiro pensar muito, jogar muito, né? Foi um grande jogo, mas a gente sabe que tem condições, principalmente dentro de casa. A gente já enfrentou grandes jogos, já soube passar por isso. Então é ter tranquilidade, ter paciência, ter atenção na marcação nos jogadores de qualidade deles e fazer um bom jogo para sair com os 3 pontos. O Edenilson fala os jogadores de qualidade deles, e são muitos os jogadores de qualidade do Flamengo, né, Daniel? Mas sabe que o Flamengo ainda não engrenou como se esperava, em relação até ao potencial, né, do grupo de jogadores. A gente vê que o Abel está fazendo alguns ajustes, o Bruno Henrique não é um centroavante, mas joga como tal, vem aparecendo bem, o Gabigol, né, que é um jogador de muita qualidade, tem Everton Ribeiro, o Diego, a Arrascaeta, tem muito cara bom nesse time do Flamengo aí. Deixa eu mandar um abraço, Cris. Você vê mensagem agora do Cleiton Fortes, diz que em Palmeira das Missões está todo mundo acompanhando os donos da bola. Eita! Um beijo aí para todo mundo de Palmeira das Missões. E amanhã, então, tem Internacional na estreia do estádio Beira-Rio no Campeonato Brasileiro. E olha só, e daqui a pouco tem Band Mulher. E o Evandro Razi fez uma entrevista com o técnico Argel Fuchs. Sente só o que vem por aí. No Arrasa Entrevista dessa terça-feira, eu vou receber o ex-jogador e ex-técnico do Internacional, Argel Fuchs, numa entrevista polêmica e exclusiva. A gente sabe que Grenal aqui no estado do Rio Grande do Sul é uma disputa muito forte, né? O que é pior, perder um Grenal ou ser traído por uma mulher? Nossa Senhora. Olha... O Argel é uma grande figura. Será que o Argel respondeu? Toda a expectativa. O Argel é um cara muito legal, torço muito por ele. Eu também torço. Também grande torço. Argel. Tá aí, ó, daqui a pouco, viu? Você confere essa entrevista completa e a resposta de Argel. Se prefere ser traído ou perder o Grenal? Ixi, que pergunta. No Band Mulher, a partir da 1h20 da tarde. Daniel, Luan pode voltar a ser titular no time do Grêmio? Antes da tua pergunta, antes da tua resposta, aliás, quem falou sobre isso foi o técnico Renato Portaluppi. Quanto ao Luan, o Luan é mais um jogador do grupo. O Luan ele vem melhorando. Eu fiquei satisfeito, hoje ele entrou bem, entrou com força.
E é isso que é importante para o jogador, que é isso que eu vinha cobrando dele, ele precisava treinar, porque hoje em dia ninguém mais joga no nome, todo mundo precisa treinar, porque senão facilita o trabalho do adversário. Então, o próprio Viseu, o próprio Tardelli, o próprio Luan, os três entraram muito bem. Então, é aquilo que eu falo, não tem titulares, não tem reservas no grupo do Grêmio. A gente vai fazendo rodízio, vai colocando um de início durante a partida, vai revezando uma equipe aqui, uma equipe ali. Por isso que a gente formou um grupo forte, um grupo de grandes jogadores. Tem espaço para todo mundo. O importante é cada um aproveitar as oportunidades. Daniel. Entrevista do Renato, em que manifestação. Aliás, confirma uma tese que eu tenho, que o Luan não vai voltar ao natural. Tu acha que não? O Luan vai ter que trabalhar muito para voltar. O Renato abriu essa resposta falando que o Luan é um jogador do grupo do Grêmio. Se é um jogador do grupo do Grêmio, ele vai ter que buscar a titularidade. Ele não tem nada garantido. Não tem nada garantido. Ele se reciclou, mas ele vai ter que brigar, mostrar durante a semana que tem a condição de voltar ao time. Eu sou fã do Luan, acho que joga muito, tem muita qualidade, mas eu não achei que o Luan entrou tão bem assim para gerar um encantamento e uma dúvida. O Luan entrou com mais disposição no jogo. Isso a gente já viu, ele já está com uma postura diferente. Sinal de evolução. Que bom. Mas ele vai ter que penar para voltar ao time. Tá aí, ó. E essa é a pergunta que eu quero fazer lá para a turma do Toque de Bola. Vamos voltar à Rádio Bandeirantes, fazer a nossa resenha aberta aqui. Bagé. Oi. Luan deve voltar ao time titular? Pode voltar ao time titular? O que é que tu acha? Pois é, há pouco nós falávamos sobre essa possibilidade, porque no jogo do final de semana, quando o Grêmio perdeu para o Santos, o Jean-Pierre teve uma lesão no ombro direito. Ele até voltou depois, um pouco mais prejudicado em função da lesão. Ele está recuperado da lesão. Mas se nós somarmos esse problema da lesão e a maneira que o Luan entrou e a maneira que o Tardelli entrou, eu até acredito que não só o Luan, mas daqui a pouco até o Tardelli possa, quem sabe, estar recuperando uma posição. É que o Alisson parece que está fora, então o Tardelli é certo que joga. É que teria o Montoya também. Né? Mas o Tardelli parece que já tem uma informação de que ele poderia começar jogando. E o Luan... Eu acho que ele poderia voltar, mas ainda penso que ele não começa esse jogo. Eu já penso assim, o Luan jogando metade do que ele pode jogar, ele tem que ser titular do time do Grêmio. E eu gosto do Jean-Pierre, mas eu acho que o Jean-Pierre é um bom reserva para o Luan. Serginho, com a tua profecia, Luan ou Jean-Pierre? Vem, mamãe Diná. Não, eu prefiro o Luan, disparado. Luan ou Jean-Pierre, Daniel? Olha, tia, boa pergunta. O ideal é que todo bom jogador pudesse atuar, né, no mesmo time. Agora, o Jean-Pierre é um armador. O Jean-Pierre é o cara que no passe ele consegue quebrar linhas. Coisa que às vezes o Luan, com a sua movimentação, não consegue. O Luan vai ter que penar ainda. A gente há pouco reproduziu o trecho da coletiva do Renato. Renato dizendo que o Luan é um jogador de grupo, que todo mundo tem que provar durante a semana que merece a titularidade. Por isso que a volta do Luan, eu insisto, ela não será o natural. Eu também acredito que é o natural não, mas daqui a pouco num jogo desse, né, ele voltando, pegando, não é um jogo tão difícil, eu não estou menosprezando o Avaí, mas se é o momento de repente fazer alguma mudança, quem sabe seja agora, né? Mas eu acho que ele não começa, eu acho que começa o Jean-Pierre nesse jogo, ele entraria no porque o Tardelli já está começando no lugar do Alisson. E o Renato tem esse tipo de critério, né? Ele normalmente ele apoia quem está jogando. Confirma um e o outro fica na espera. Agora Ô, Bagé, sobre Luan e Jean-Pierre, a minha opinião, eu voto com o Paulete, viu? Se o Luan jogar metade do que ele joga, tá dentro. O Cris, tu conhece futebol? Cada vez eu te admiro mais. Cris, já vou dizer um negócio, não vai por esses caminhos. Pensa bem quem te abraça aí, porque sabe como é que é. Há sempre tempo para mudar. Dá tempo de repensar. Eu voto com o Paulete, gente. Assim tu deixa a minha cabeça uma lasanha. Aliás, deixa eu aproveitar aqui essa audiência conjunta da Rádio Bandeirantes com a TV Bandeirantes, porque a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de maio, sempre a partir da 1h, de segunda a sexta, entre 1 e 1h30, vai ter de novo essa unificação aí do Toque de Bola com o Donos da Bola. Vocês estarão aqui no estúdio comigo, e eu quero ver. Claudião e Paulete já, inclusive, foram comprar novas roupas.
Ah, não, muito comprar, bem. não. Nós tomamos um aplique que as minhas roupas não servem para participar aí, que a minha bombacha não entra, que a minha alpargata não entra. Que injustiça! Meu lenço no pescoço não entra. Baile. Eu vou vir de cueca e vocês arrumem roupa para mim aí. O Claudião meteu um lenço, tá numa elegância o Claudião. Tá, Claudião. Aliás, vira um pouquinho aí, é o lenço do Jacques Leclerc. Mas tá de bombacha, Claudião? Bombacha e alpargata. Mas é muito estilo. Olha o estilo, olha lá. Ó. E eu apoio. Eu gosto. Sabe que ele foi proibido de vir com a roupa do exército. Claudião, levanta mais o pé aí que não deu pra ver a alpargata. Não apareceu a tua alpargata. Ele... Não, alpargata A não vai alpargata? A alpargata? Lá vou eu. Então, vamos ver. Ele tem o joelho machucado. E o pior é quando ele vem fantasiado de avô do Rambo, que ele vem com a roupa do exército. Não. Fui proibido aqui, ó. Com a jaqueta do Bolsonaro, não posso vir também. Nosso Chuck Norris. Esse pau Claudião, esse pé do Claudião parece o da Ana Maria Braga. Por quê? E é um risco que ele fez. Que parece. Ele tem o joelho machucado. Se eu tiver o pé parecido com aquela tia, tu quer que eu faça o quê? Não, mas é que na verdade é o seguinte, Boaz, é que a Ana Maria Braga, quando ri, levanta. Levanta o pé. O pé? Ela levanta o pé, ô? O Claudião tá... Hein, Daniel? Ela levanta o pé? Claudião tá só rindo, Daniel. Ai, meu Deus, sério, chorei de rir. Não tem condição agora. A partir de segunda-feira, então, sempre da 1 a 1h30, a transmissão conjunta da Rádio Bandeirantes com o Donos da Bola. O toque de Isso bola aí, com o Donos da Bola a partir do 12h30 na tela da Band e uma resenha das mais confirmadas, a mais respeitada da sua TV, a 1h da tarde até 1h30 aqui com a turma do Toque de Bola. Ó, depois do intervalo, Daniel Oliveira, não adianta fugir. Tu tá na marca do pênalti. E a pergunta é sobre D'Alessandro. Será que vem por aí, hein? Não saia que a gente já volta. Os Donos da Bola. Estamos de volta com os Donos da Bola e Daniel Oliveira está na marca do pênalti. Daniel, a pergunta é do Sandro Oteiro de Charqueadas. Hoje, no time do Inter, D'Alessandro tem espaço para ser titular? Boa pergunta. Olha, boa pergunta. Um dia eu vou acertar, viu, Pedrão? Um dia eu vou acertar, não vou me antecipar. Ele começou ontem, entendeu? Um dia eu consigo. Ele não tá acostumado. Boa pergunta, mas eu entendo que o D'Alessandro é um jogador para uma estratégia, um jogador que segura mais a bola. Talvez por uma situação de jogo, dependendo do adversário. É um 12º jogador. É um cara que tem ainda uma utilidade muito grande no grupo. Falando em titularidade, quem deve ser titular no Grêmio amanhã é Diego Tardelli. Mas afinal, por que só agora Tardelli deve assumir um lugar no time titular? E é sobre isso que o técnico Renato Portaluppi fala agora. O Tardelli, eu tenho conversado bastante com ele, a gente tem trocado ideias, a gente sempre quer o melhor para ele e para o clube. A gente está se entendendo. Eu falei que ele jogou muito tempo lá fora, tem que se readaptar ao futebol brasileiro. Já está aqui um bom tempo, está se adaptando, tem melhorado no dia a dia, tanto na parte física como na parte técnica. E o que eu falei para ele hoje mesmo, antes do jogo, tive uma conversa com ele, daqui a pouco eu solto ele e ele vai embora. O que a gente não quer é que, de repente, nessa readaptação dele ao futebol brasileiro, ele sinta uma lesão e, de repente, perca, né? Tudo que ele perde, melhor dizendo, tudo que ele conquistou até agora, né, em termos de parte física. Então, a gente tem que conversar, trocar ideias, a gente está no caminho certo com o Tardelli. Pois é, Daniel, muito se falou que o Diego Tardelli seria titular, que ele viria e tal, e essa adaptação demorou até um pouco, né? O pessoal quer ver o Tardelli eficazmente como titular. Acho que está dentro do planejamento, viu, Cris? Ele é um jogador muito interessante, sempre defendi o Tardelli. Sim. Mesmo não jogando aqui, né, quando o Grêmio ainda não especulava essa possibilidade. Aliás, o Tardelli é um sonho antigo do Grêmio, tá? Ano passado o Grêmio chegou, inclusive, a buscar informações para tentar contratar esse jogador. Tem muita qualidade, entrou muito bem no jogo e foi o cara que foi responsável pela mudança da partida. Não posso esquecer o meu celular. Não esquece. Aproveita, vamos fazer uma selfie, porque esse teu celular aí tá bom, hein? Bota aí, vamos lá. Gente, vamos ficando por aqui, tá? Amanhã estamos de volta. Eu vou fazer
Aí, fiz uma selfie, o Daniel Oliveira te mete comigo. Que momento, hein? Tchau. Tchau. Acho que deu pra nossa bolinha. Deu. Ó, pega a bola. Sai narrando, vai, com a bola no pé, vai. Atenção, lá vai ele. Olha a câmera 1 aí. Tem a câmera 2, olha a grua, passou pela grua. Lá vai ele, atenção.